Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre dízimo. Mesmo antes da dispensação da graça a qual vivemos, dízimos, ofertas, votos, esmolas e contribuições já existiam. O povo de Deus recorria ao lugar que o Senhor escolhesse de todas as tribos para ali pôr o seu nome para a sua habitação. A esse lugar trazia os vossos holocaustos, sacrifícios, ofertas alçadas, votos e ofertas voluntárias, conforme está escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. Dispensação. Dispensação é uma forma ou plano de conduta específica de Deus agir junto aos homens por um determinado período de tempo. Deus se revela de modo distinto e particular aos seres humanos, com características comuns, tais como aliança ou pacto entre Deus e os homens, sendo um período de tempo em que o ser humano é provado quanto à sua obediência a alguma revelação específica da vontade do Deus vivo. Da parte do ser humano, dispensação é trabalho ou missão que visa a aplicação do plano divino nas seguintes dispensações: dispensações da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal ou da promessa, da lei, da graça, do governo divino ou milênio. Logo após o último dia da dispensação do milênio, começa a dispensação da eternidade, que é o resultado final das dispensações anteriores, ou seja, de todas as coisas num tempo eterno, numa eternidade de tempo sem começo nem fim. O próprio Deus, antes que nascessem os montes, formado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, já era, é e sempre será o Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 92. Aleluia, glória a Deus. Não podemos comprar ou enganar o Deus vivo. Ele não é mercantilista, apenas faz o desejo da alma, honrando o coração do dizimista por ser fiel ao Senhor. A forma correta dos dízimos, ofertas, votos, esmolas e contribuições, na visão do Deus vivo, está ligada ao coração e à motivação daquele que ofertar do que com o valor da oferta em si. Como filhos de adoção por Jesus Cristo, devemos nos dispor para contribuir financeiramente no reino de Deus com amor e alegria, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos, capítulo 20, versículo 35
Aleluia, glória a Deus. Dízimo. A palavra dízimo significa 10ª parte. É a 10ª parte de uma importância ou quantia entregue voluntariamente à igreja local para a manutenção da obra de Deus. Constitui-se da 10ª parte da renda do adorador, porque é um ato de adoração dizimar. É um gesto de amor pela obra de Deus, é bênção espiritual e material, pois tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomos do Senhor, o qual reconhecemos a soberania do Deus vivo. Ele não precisa de dinheiro, mas a sua obra aqui na terra sim, para podermos divulgar a palavra de Deus e realizarmos a vontade do Senhor, que é a salvação de todos os perdidos, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dízimo não pode ser visto como um investimento. O dízimo não pode ser visto como um investimento, pois não tem um caráter mercantilista. Aquele que é fiel no dízimo usufrui com certeza de todas as bênçãos que o Senhor nos reservou em sua suficiência. O homem infiel rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas, mas o homem fiel devolve aquilo que é de direito a Deus, pois ele é o doador de tudo a todos. O homem pertence ao Deus vivo, porque foi ele quem criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Todas as almas e espíritos são do Deus vivo. E o que pecar morrerá, conforme está escrito na palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam é do Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 24, 1. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e o visível não foi feito daquilo que se vê, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas, conforme está escrito na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Envia o seu Espírito e são criados, e assim é renovada a face da terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 104, 30. Dízimo não é da dispensação da graça, nem da dispensação da lei. O dízimo não é da dispensação da graça, nem da dispensação da lei, pois a primeira pessoa da história humana a dizimar foi na dispensação patriarcal, ou seja, da promessa. Abraão foi leal ao Criador, oferecendo espontaneamente em gratidão pela bondade do Senhor, dizimando como uma ideia do homem de fé e aprovada por Deus. Abraão, de livre e espontânea vontade, deu o dízimo de tudo
e entregou a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 24. Jacó, que era neto de Abraão e Sara, filho de Isaque e Rebeca, e irmãos gêmeos de Esaú, voluntariamente fez um voto para dizimar, como expressão de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas de tudo que Deus desse a ele, daria o dízimo do Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22. O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. O dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido como um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eternidade, da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10. Aleluia, glória a Deus. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque, maior que Abraão, que foi abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, porque o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo Jesus, o dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. E aqui certamente recebem dízimos
homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Portanto, ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 12. Aleluia, glória a Deus. Na transição da dispensação patriarcal ou da promessa para a dispensação da lei, o dízimo e o dízimo dos dízimos foram adaptados, portanto, assim como o dízimo e o dízimo dos dízimos foram adaptados para a dispensação da lei, na obrigação da lei do sacerdócio levítico. Também foram adaptados para a dispensação da graça na lei do amor voluntariamente, no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como era antes da lei. Quando Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes obtido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Ele não só referia ao dízimo, como também ao dízimo dos dízimos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 23, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Para o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, quebrantará reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-ás de cadáveres, quebrantará os cabeças por toda a terra. Pelo caminho beberá da corrente e prosseguirá de cabeça erguida, conforme está escrito na palavra de Deus, em Salmo 110, de 1 a 7. Aleluia, glória a Deus. Moisés adotou a prática do dízimo, a lei, para o povo de Israel como um padrão de gratidão ao Senhor Todo-Poderoso, conforme está escrito na palavra de Deus em Levítico capítulo 27, versículos 30 a 32. Aleluia, glória a Deus. Não existe dizimista maior que outro, pois o dízimo é proporcional, ou seja, a 10ª parte de toda renda do adorador, que devolve
como um ato de adoração, dizimando voluntariamente. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.